Então vamos lá, vamos voltar ao tema aqui. Desculpem que a gente saiu, mas a gente não se vê há muito tempo. É que as velhas não se vê há muito tempo, daí tem que dar umas fofocadas, né? Atualizar. Isso. Cara, o que eu quero começar a dizer assim, ó. Tudo que o Rod Stewart cantava nessa época me agradava. Eu sou apaixonado pela voz dele, sabe? O timbre do Rod é maravilhoso e foi a década de ouro ali, né? Ah, a gente pode dizer ali, final dos anos 60 ali com o Face, depois, ainda entrando nos 70, né, tem Face também, mas essa fase ali setentista do Rod é maravilhoso. E esse disco marcou o início da carreira solo do Rod Stewart, né? Por isso que eu botei o debut entre aspas, porque o Rod era uma figura conhecida, um nome conhecido, um artista já conhecido. E ele traz essa mistura aí de folk, rock, blues. Tem umas participações incríveis de lenda como Ronnie Wood, Keith Emerson. E a gente vai falar então hoje sobre esse álbum, sobre as músicas, algumas curiosidades, o impacto cultural do disco. Já aproveita aqui. Quem não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa sua pergunta, seu comentário aqui no chat. Diz pra gente qual sua música favorita do Rod Stewart, né? Não se esqueça nunca, nunca, nunca de curtir, porque é um gesto pequeno para você, mas enorme para o Pitadas do Sal. Compartilha com quem gosta de música, marca seus amigos, suas amigas que também são fãs de um bom e velho rock and roll. Já feito as honras aqui ao Grings e ao Brancato, esses dois queridões, eu começo a dizer então, começo dizendo então que esse álbum foi lançado no Reino Unido em fevereiro de 1970, mas chegou primeiro aos Estados Unidos ainda em 1969 com o título de The Rod Stewart Album. Foi um disco que estabeleceu então o tom da carreira do Rod, com a sua voz rouca, que eu sou completamente apaixonado, e um estilo que mistura emoção e técnica. Grings e Brancato, o que vocês acham dessa mistura de estilos que o Rod trouxe ali para o álbum? Qual é a conexão que vocês têm com esse álbum, a relação? Por favor, Márcio Grings, podemos abrir os trabalhos. Em primeiro lugar, queria elogiar o penteado dos meus dois amigos aí, que tá muito bom. O do Sal, o do Sal tá muito interessante, cara. Sal, prossiga, esse é o caminho. O do Brancato, aquela bagunça de sempre lá, Ronnie Wood, né? A inspiração dele, assim, dá tudo certo. O meu, como você sabe, não existe mais penteado, né? Então. Eu gostei da franja, Gringos, achei massa. Obrigado, muito obrigado. Mas eu já sou um senhor idoso, já passei de 50, tá tudo certo. A quinta série que não sai da gente, né? Tá, deixa eu dizer o seguinte para vocês. Infelizmente, eu sou um cara que eu passo rodo em tudo que eu consigo do Rod, né? Eu gosto muito dele. Inclusive, essa virada dos 60 para 70, essa bagunça que era a vida dele, de Jeff Beck Group, entrando no Face, carreira solo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu sempre digo isso. Para mim, é um dos grandes vocalistas. Cara, disparado. Muitas as pessoas não lembram, esquecem do Rod, mas Rod the Mod é o cara. Pouca gente poderia ser tão negro e tão rock and roll sendo um britânico, né, cara? E eu acho que ele consegue trazer toda essa casca da negritude, influência de Sam Cooke, da música negra norte-americana, influência dos Stones, de alguma forma, que é algo que eu consigo ver nesse disco, né? Principalmente do Beggar's Banquet. Para mim, esse álbum de estreia do Rod, ele pega exatamente onde o Beggar's Banquet parou, e de alguma forma ele traz essa herança de misturar violões com blues, com rock and roll. Inclusive tem uma música, né, dos Stones aí para vamos dizer assim, para consagrar essa referência. E que abre o álbum. Assim, a minha ligação com esse álbum, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho esse disco. É uma daquelas, infelizmente, eu já parei de me crucificar por isso, eu não posso ter tudo, eu tenho um monte de disco Rod, inclusive eu tenho apenas duas músicas desse álbum, nessa coletânea chinela lançada no Brasil, o Rock de Rod Stewart. O nome é mais genérico, né? Puta que pariu. Conhece aqui, Brancato? Temos também. Então tá bom. Então eu tenho aqui, eu tenho desse disco a faixa título, And Old Ray Coat Won't Ever Let You Down, e tenho aqui Man of Constant Sorrow. São as músicas que tem, mas aqui, esse é um disco muito legal, que pega exatamente essa fase até 74 do Rod, né? Ou seja,
Bom, É um descasso, cara, é um descasso. Apesar de ser essa capa brasileira, minha chinela, coisa e tal, capa dupla, tem um texto em português aqui. Mas, então, assim, depois eu fui conhecer o disco. Eu tinha um amigo que tinha esse LP, a gente ouvia com muita frequência ele. Então, assim, é um álbum que mostra esse potencial fabuloso do Rod, que ia fazer um monte de discos muito bons, com o Faces, que tinha feito esse pontapé inicial ali com o Jeff Beck Group. E eu acho que essa carreira paralela dele aos Faces, que nunca, de alguma forma, era intercalada com o trabalho depois, quando ele botou o pé na banda ali, né? O Rod, cara, é um dos meus vocalistas favoritos. Eu boto ele entre os meus... certamente entre meus 10 vocalistas favoritos do rock. Olha, batendo nos 5. E esse disco tem algumas coisas que eu gosto muito. A jogada de ter o folk, que dá um clima temporal pro álbum. O blues, que de alguma forma também se incorpora a tudo isso. E o rock and roll, né, cara? Com um temperinho soul que o Rod nunca abandonou na vida dele. E que principalmente nessa virada dos 60 para 70 e nos 70, isso é algo que era intrínseco à figura dele como artista, né? Descasso, gosto demais dele. Cara, é um disco assim, ó, que para as pessoas que não são, vamos dizer assim, xiitas, como o Brancato, o Brancato é xiita, para expressar certo. Ele é o tipo assim, ele é um Rod maníaco, eu sei disso. Mas para as pessoas que não conhecem a carreira do Rod, talvez seja um disco que a ser descoberto por muitas pessoas que se interessam por esse tipo de som. Porque ele não é um disco tão insensado quanto tantos outros, né? Mas eu diria o seguinte, toda a prata e todo o ouro do Rod tá aí. E se eu queria se ser como artista, de alguma forma, como queria se formatar como artista, tá nesse álbum. Todos os sinais, tudo que a gente conhece do Rod tá aí. Então ele dá um puta de um pontapé inicial na carreira dele, é um descasso. Para mim, a grande pisada na bola é essa capa inglesa que eu acho, coloca ela entre aí se eu botei o Rod entre os 10 melhores vocalistas, coloca entre as 10 piores, porque essa capa aí, para mim, é inclusive politicamente incorreta, né? No sentido de que, pô, ele tá assustando essa criança, qual é que é, cara? Que merda é essa, né? É muito ruim essa capa, mas o disco é excelente. A capa tá na arte, né, na thumbnail aqui, não vou colocar, e tá na divulgação também no Instagram e tal. Eu tenho que eu mostro para você. Você tem aí. Isso, por favor. Isso, vamos lá. Mas, cara, acho que o Márcio já abriu perfeitamente, assim, eu acho que, com certeza, o Rod Stewart, nesse álbum, ele traz, assim, ingredientes, assim, né, desse caldeirão que ele vai diluindo essa receita ao longo dos anos 70, né? Eu costumo dizer que, né, e agora tirando o Lúcio fanático por Rod Stewart, assim, mas eu sou fanático até a segunda página, e a segunda página para mim é os anos 80, que eu não gosto por N motivos, gravação e tal, acho que ele perdeu a mão. Mas eu costumo comentar, assim, até para quem não conhece Rod Stewart, assim, cara, pode ir sem erro até 1976, 77, pode ir até o Footloose, que é de 1977, se bem que eu ainda gosto do Blondes Have More Fun, de 1978, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Acho que são o quê? 9 discos, eu estava contando, de 8 a 9 álbuns que ele lança, né, de 1970 a 78, que são impecáveis, né? Porque tem exatamente o que a gente encontra nesse primeiro álbum, né? A gente tem balada, a gente tem rock, a gente tem folk, a gente tem uma pegada soul que sempre vai marcar a voz dele, porque ele começa a carreira dele antes do Jeff Beck Group, já com bandas de rhythm and blues, né? Com trios vocais, trazendo um pouco de doo-wop também. E ele sempre foi um fã declarado do Sam Cooke, inclusive um imitador do Sam Cooke, né? Eu tive a oportunidade de ver um show dele em Londres uma vez, que era turnê, quando ele estava fazendo aquela série de songbooks norte-americanos, né? Que são lindos, maravilhosos, com grandes standards da música norte-americana, e eu peguei exatamente a turnê de um dos álbuns que era que era só de soul music, só de rhythm and blues, então ele interpretava esses grandes clássicos da black music norte-americana, e durante o show, ele jogando em casa, né, no O2 Arena e tal, conversava muito com a plateia, ele contou uma história exatamente, e para quem já viu qualquer vídeo do Rod Stewart vai conseguir identificar essa característica, porque nas primeiras poucas imagens, fotos que ele via do Sam Cooke,
na época, o Sam Cooke estava sempre com o gogó para cima e cantando com o microfone no alto. E o Rod Stewart, ele contou nesse show que ele achava que aquela era a técnica para a voz sair rouca, igual do Sam Cooke. Então, até hoje, se vocês veem qualquer apresentação do Rod Stewart, ele está cantando sempre com o microfone para cima, né? Segurando o pedestal e botando a cabeça para cima. Quem dera fosse só isso, né? Exatamente, né? Vamos todo mundo agora cantar assim para sair com a voz. Não, mas na maneira inocente dele. Então a gente já tem isso da soul music que vai ao longo de rhythm and blues norte-americano, que vai ao longo da carreira. E nesse primeiro álbum ele apresenta não só o folk o folk / bluegrass norte-americano, né, com um dos grandes clássicos, né, desse estilo, desse gênero, como também ele traz o folk britânico também, né, com o Dirty Old Town, que é uma música de pub, que tu vai em qualquer pub lá, no fim da noite, os caras estão cantando Dirty Old Town, assim, e ao mesmo tempo ele vai intercalando com, já tem 2 faixas, ele, também a gente não pode nunca esquecer, ele é um grande letrista, um baita compositor também, principalmente quando junta ele e o Ronnie Wood, sempre sai coisa boa também, então ele traz, então, nesse disco, tem o folk norte-americano, tem o folk britânico, tem o rock clássico, tem a soul music, então ele traz, e acho que é o nome do álbum nos Estados Unidos é perfeito, é o Rod Stewart Album, né, porque é a carta de apresentação dele, e é uma cartilha que ele segue, pelo menos, assim, até 1977, muito bem. Na verdade, tem depois pode falar melhor sobre isso, sobre a gravação, as gravações e tal, porque esse disco, ele também tem uma característica que vai até 74, que é um tipo de gravação mais crua, né? Uma coisa quase tosca no melhor sentido da palavra, nesse sentido, né? O tipo de gravação, ele é que chama de uma gravação mais crua, né? Fugiu a tradução, mas acho que é isso. E ele leva esse tipo de gravação até 1974 com o Smile, e depois vem uma grande virada de chave, que é o álbum que completa 50 anos agora, em 2025, que é o Atlantic Crossing, onde ele já muda o time e muda a tecnologia de gravação também e tal, e continua muito bom. Então, acho que esse álbum ele tem pitadas de sal, assim, até 74, em termos de sonoridade, e até 1900, até hoje, tem a receita do Rod Stewart, baladas, folk, rock and roll e soul music e rhythm and blues, assim. Eu acho que para mim é uma das obras primas dele, assim.